Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer poder estar aqui com você e discutir um pouquinho mais sobre o que acontece nas pautas políticas. E hoje você já tem noção do tipo de vídeo que vem pela frente ao ver essa matéria do IG. Lula declara guerra a militares após vazamento. Gritou que não vai ter golpe e disse que o presidente é ele. Pois é, isso aí e muito mais faz parte do nosso editorial de hoje. E amanhã? Amanhã é o dia de Joaquim José da Silva Xavier. Conhece ele? Pois é, o Tiradentes. O que Tiradentes lutava? Lutava pela Inconfidência Mineira, mas o cerne da batalha de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, o dentista, era que simplesmente nós saíssemos do domínio explorador português. Ou seja, queríamos acabar com essa exploração, com essa ditadura que existia no Brasil. Pois é, existe ainda a mesma luta, a luta nunca acabou. Só mudam os figurantes e os atores, mas o Brasil continua querendo fugir do domínio do mal. Esse é um fato latente no nosso Brasil. Mas enfim, ontem também foi o Dia do Índio. E por coincidência, a gente comemorou o Dia do Índio com um índio, um cacique, preso por dar opinião política. É mais ou menos esse sentido que a gente vem acompanhando o nosso Brasil. Então, é complicado, mas não é impossível. Se Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, lutou até o final, deu a sua própria vida para intentar o fim do domínio português e futuramente isso aconteceu, quer dizer que a luta vale a pena. Mas bora lá. Matéria importante para vocês. Lula declara guerra a militares após vazamento. Não vai ter golpe. Alguns pontos interessantes. Isso aqui é do IG, tá? Essa matéria. Daniel César que escreveu essa matéria, mas tem alguns pontos que a gente tem que analisar. Enfim, Lula tem certeza absoluta de quem foi que liberou as imagens que a CNN postou, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avisou aliados que vai fazer uma profunda reformulação nas Forças Armadas e declarou guerra aos militares chamados de golpistas. O petista se sentiu traído com o episódio do vazamento do vídeo com a presença do ex-ministro Gonçalves Dias dentro do Planalto em 8 de janeiro e a culpa caiu nos militares. Ninguém tem dúvida que foi um militar que vazou. A intenção de parte das Forças Armadas é desestabilizar o país, contou a coluna um ministro do governo. O Lula perdeu a paciência e já avisou o Múcio que a reformulação será grande. Se tem uma coisa que eu ando gostando ultimamente é de ouvir o Lula falar. Aí você vai falar, o Sandro virou petista? Não. É porque ele fala tanta besteira, mas tanta besteira, que Mao Tse Tung tem vergonha do que ele diz. Quando a arte de Sun Tzu da guerra foi escrita, ele dizia que quando o seu inimigo está errando, deixa errar. E eu quero que Lula erre. Por quê? Porque o próprio Lula diz aqui que foi um vídeo vazado. Ou seja, esse vídeo não era para sair, foi colocado em sigilo, era para ficar escondido. Lula sabia. Se Lula sabia, aí sim ele diz que é um vídeo vazado. Ou senão ele ia falar, não, foi um vídeo que veio à tona. Mas não era escondido, vazado. Algo vazado era que algo que era para ficar escondido e saiu. É simples assim. Então, Lula declara guerra aos militares, põe a culpa nos militares. Eu já tinha feito aqui a minha teoria aqui, eu já tinha dito para vocês, olha, vazou de um militar. Eu tinha dito isso. E eu também tenho outra teoria, foi a CNN que mostrou. Será que a CNN, que é americana, pessoal, não deu uma força para esse militar vazar esse vídeo? E o pior, será que não é porque o governo americano está um pouquinho insatisfeito com Lula? A gente já tinha falado sobre esse ponto aqui, sobre esse tópico aqui no canal. Mas bora mudar de página porque tem muita coisa aqui para a gente falar. Essa aqui é a Caroline de Tone, que é a deputada federal. Ela fez a seguinte postagem. 32 deputados e mais 2 senadores pedem a prisão e a quebra de sigilo telefônico do ex-GSI de Lula, ou seja, o Gonçalves Dias. Ação
pluripartidária, ou seja, vários partidos fizeram um pedido em conjunto, que conta com a assinatura de 33 deputados e 2 senadores, e pede a prisão preventiva do ex-ministro de Lula, Gonçalves Dias, em face dos fatos graves revelados ontem nas imagens de 8 de janeiro, as quais, repita-se, a própria pasta que ele comandava se negou a disponibilizar. Vamos lá. Essa ação não deveria ser necessária se nós vivêssemos em um país sério. Anderson Torres estava nos Estados Unidos, de férias, já tinha autorização para sair. No dia que os atos aconteceram, foi determinada a sua prisão sem oitiva pela PF. Ele teve que sair do país onde estava, vir para o Brasil e já está o maior tempão preso. E olha que não tinha nada contra ele. Eu falo isso como jurista, analisando os fatos. Não tinha nenhuma decisão, não tinha nenhuma justificativa, um vestígio que deixasse ele preso. Pois é, mas o Gonçalves Dias, que tem vídeo dele lá, inclusive dando aguinha para o pessoal, ele que tentou esconder esses documentos, tá solto, tá solto. Pois é, essa é a vergonha que a justiça brasileira está fazendo com que o povo brasileiro passe. Essa é uma situação sem, sem fundamento. E detalhe, o celular do Anderson Torres foi determinada a sua apreensão. Ele falou que tinha perdido, é um direito de defesa. A gente sabe que como acontecem as coisas, provavelmente ele mesmo eliminou o celular. Mas é um direito de defesa dele, isso não é crime. Mas ele disse que perdeu, tá? Ele perdeu o celular. Tentaram alcançaram pela nuvem e não acharam nada. Pois é. E o General Gonçalves Dias, alguém pediu o celular dele? Não, né? Mas eles querem a quebra de sigilo telefônico. Com quem Gonçalves Dias falou? Com quem ele conversou? Com quem ele teve contato e o que ele falou horas antes do acontecido? Ou dia antes do acontecido? Isso deveria ser comprovado, demonstrado. Outra medida importante. A PGR, que é a Procuradoria-Geral do Estado, da República, ela que trata da ação penal, pediu para que Anderson Torres fosse liberado. O Alexandre de Moraes negou esse pedido de liberdade a Anderson Torres, mesmo depois de todas as provas que aconteceram, e ele segue preso. Isso não tem cara de devido processo legal, nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu não vou falar nem aqui, nem na China, que é o ditado popular convencional, porque na China é o padrão deles, ou seja, lá é ditadura, e é isso que Lula gosta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, negou o pedido de liberdade de Anderson Torres. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal está preso há 97 dias, 100 dias, suspeito de conivência ou omissão diante dos atos antidemocráticos que ocorrem em Brasília em 8 de janeiro. O Ministério Público Federal chegou a manifestar favorável à revogação da prisão de Torres, mas, em decisão nessa quinta, Alexandre de Moraes negou o pedido. No dia em que sai o documento vazado da GSI, Alexandre de Moraes nega para o Anderson Torres. É sambar na cara da população. É fazer um escárnio com a cara da população. CNN também mudou, publicou aqui a mesma matéria. Moraes manda PF ouvir Gonçalves Dias após imagens divulgadas pela CNN. Gente, decisão do Alexandre de Moraes mandar a PF ouvir o Gonçalves Dias? O Anderson Torres nem foi ouvido pela PF. Já foi determinada a prisão com ele lá nos Estados Unidos. Olha, algo não está certo nessa história toda. Tem alguma coisa errada aí e, com certeza, muita coisa vai ser descoberta nos atos do dia 8 de janeiro, na CPI dos atos do dia 8 de janeiro. O grande ponto é que agora o discurso mudou. Lula e a sua trupe quer dominar a CPI, a CPMI. Ele quer a presidência e a relatoria. E se isso cabe ao Rodrigo Pacheco, eles vão conseguir, sabe? É um escárnio, é uma vergonha que a gente vem enxergando no Brasil de hoje. Ou seja, confiar nas instituições como vendo o devido processo legal, o direito brasileiro sendo massacrado
por decisões não republicanas, não democráticas, como essas que a gente é obrigado a trazer aqui. Tá bom? Obrigado por tudo. Um final de semana abençoado, um feriado abençoado para você e que sirva de reflexo o dia de Tiradentes para mostrar para você que sempre haverá aqueles que querem dominar, mas sempre haverão aqueles que vão insurgir contra qualquer tipo de dominação. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.